Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, professor Luciano. Seja acolhido aqui nesse espaço para discutir um tema urgente. É até difícil, né? Porque creio que tenho certeza, todos os temas aqui discutidos são igualmente importantes, mas é um tema aí muito, muito, muito forte, né, professor? E acho que você vai trazer contribuições importantes para a gente. Professora Vitória, boa noite também. Passo para você a apresentação do Luciano e a gente dá início. Já convidei o pessoal aí mandando as perguntas, mesmo antes da fala do professor Luciano, porque o tema já mexe com a gente, certamente traz vários questionamentos importantes. Bom, boa noite a todos e todas. Eu agradeço muito o aceite do convite do professor Luciano. É uma honra particular, né, tê-lo aqui com a gente, né? Ele que lecionou aqui na UFVJM, que deixou muitas boas lembranças, né? Muito carinho, os alunos falam com muito carinho dele, né? Então, assim, é um parceiro, né? Então, eu queria estamos muito honrados de tê-lo aqui com a gente, né? O Luciano, ele é graduado em História pela UFMG, eu já ia falar UFJM, da UFMG, mestre e doutor em Educação pela mesma universidade, né? Atualmente, ele é professor adjunto na Universidade Federal de Ouro Preto, na UFOP. Ele já foi professor adjunto aqui na UFVJM, no curso de História. Ele atua, né, na área de ensino de História, já trabalhou no PNLD, no PNBE, no PIB de História, enfim, ele tem uma larga experiência, né, nas questões ligadas ao ensino de História. E aí eu vou passar a palavra, então, para o professor, ele vai fazer uma apresentação de em torno de 20 minutos, e depois a gente abre para as perguntas, né? Enfim, e aí um ótimo debate para todos nós. Muito obrigada, professor. Boa noite a todos e a todas. Agradeço muito, né, a Marcela e a Vitória por abrir o espaço, abrir as portas, né, desse projeto que vem trazendo tanta gente interessante, tanta discussão significativa, né, para o ensino de História e de uma forma mais ampla, né, para as discussões que impactam a escola no momento atual. E também, né, externo a minha satisfação de estar participando, mais uma vez, de um projeto, né, que tem relações, né, direta, uma vez que a Vitória, que é uma das idealizadoras, organizadoras do projeto, atua, né, na UFVJM, a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, né, no mesmo curso também, né, que eu iniciei minha carreira no ensino superior, né, sempre, né, nesses momentos eu me lembro lá de uma expressão do saudoso baterista, né, Wilson das Neves, ô sorte, né, eu tive essa sorte de atuar, né, nesse curso, fiz, graças a Deus, muitos amigos, né, tenho muitas saudades, né, dos estudantes, que talvez nesse momento alguns nem sejam mais, né, estudantes e já estejam trabalhando no ensino básico, em outras frentes, enfim, assim como os colegas, tanto da história, né, como de outros cursos. Sobre a nossa conversa, né, de hoje, que é sobre, né, bolei um título e tal, que a ideia é que a gente discuta alguns aspectos sobre o pós-abolição em um conjunto de livros didáticos que foram produzidos no pós-lei 10.639. Na verdade, o que eu venho apresentar é um recorte de uma pesquisa de iniciação que ocorreu no ano de 2018, aqui na UFOP, né, na Universidade Federal de Ouro Preto, que é uma pesquisa que, além do pós-abolição, outra temática relacionada à história afro-brasileira, né, que é a abolição, também era tema. Então, trata-se, né, de uma pesquisa intitulada Usos
da experiência histórica afro-brasileira, análise das temáticas da abolição e do pós-abolição em livros didáticos de história, 2008 a 2014. Então, como eu disse, né, a ideia inicial era selecionarmos 2 temáticas, né, em torno da história afro-brasileira e tentar compreender como que esses materiais didáticos vêm abordando, né, tais temas. Felizmente, essa pesquisa teve 2 apoios, né, institucionais. Um foi o apoio do edital de seleção de voluntários, né, de bolsistas voluntários, uma categoria que tem aqui, que é o PIVIC, primeiro semestre de 2018, que eu tive, né, a grata satisfação de ter como como voluntário, né, o estudante, naquele momento, né, estudante de graduação, o Vitor Emanuel Maia Ferreira. O Vitor, inclusive, né, quando ele é parte fundamental dessa pesquisa também, e aí até, entre aspas, digamos assim, né, adiantando o resultado da pesquisa, que eu vou falar um pouco, é um resultado não diretamente ligado, né, ao resultado da pesquisa estrito sensu, mas um desdobramento, né, fundamental do nosso trabalho, que muitas vezes a gente acaba não falando como resultado da pesquisa, que é também compreender a pesquisa como espaço formativo, né? E, nesse caso, né, me referindo ao Vitor, como eu disse, né, uma grata satisfação de trabalhar com ele, nesse processo, né, de iniciar na graduação como voluntário no projeto e tal. Ano passado, ele ingressou conosco no programa de pós-graduação como mestrando, com matemática, né, correlata a essa pesquisa que ele participou comigo. Então, né, como eu estou brincando aqui, falando de resultado de pesquisa, é importante também considerarmos esse tipo de movimento, né, como que a universidade pública tem como parte dos seus deveres, né, de natureza, sobretudo de natureza social, mas também acadêmica, que é de abrir caminhos para novos investigadores, para novos profissionais em áreas diversas, que vão discutir temas novos, né, colocar suas perspectivas em marcha, né, e fazendo com que o ciclo nunca se feche, né. E além, né, dessa participação via edital, né, de um voluntário, tivemos também o apoio de um outro edital chamado PROP, Apoio Financeiro a Pesquisador, né, que destina uma verba para visitas técnicas, né, visitas, no caso, por exemplo, meu, de bibliotecas, que por acaso possa ter, né, o acervo de pesquisa, as fontes, etc., assim como possibilita a divulgação científica, né? Outro assunto também extremamente importante nesses tempos, né? Fazer com que a ciência circule para espaços além da universidade, como uma tentativa, né, de antídoto ao negacionismo, né, à simplificação da realidade, etc., etc. Então, retornando, né, à pesquisa propriamente dita, o primeiro passo, né, foi, na verdade, pensar em alguns aspectos que são relevantes nessa discussão e que certamente, né, na nossa investigação, pesaria na forma como a abordagem de tais temas, assim como a história afro-brasileira no aspecto mais amplo, poderia ser abordada, né, nos livros didáticos. Então, pensamos em 4 aspectos que são relevantes, né, que são questões, né, e rotas que nortearam nossa investigação. Primeiro foi
tentar compreender a extensão das mudanças sugeridas, né, induzidas por políticas curriculares na configuração de materiais didáticos. Nesse caso, né, muito precisamente, a obrigatoriedade do ensino, né, da história e cultura afro-brasileira e africana, da educação básica, tendo os livros didáticos como suporte. Então, a primeira questão, né, norteadora foi basicamente a seguinte, né, como que essa legislação, como que a lei, assim como as diretrizes curriculares associadas a ela, impactou nessa produção didática? Impactou, não impactou? E se impactou, qual foi a extensão? Né? É claro que a pesquisa não responde essa extensão na sua magnitude, né? Ela tenta responder isso pensando em um conjunto específico de livros, e esses livros também, ou melhor, e dois temas, né? A abolição e o pós-abolição. Depois, né, um outro aspecto que foi relevante, o segundo aspecto, tentar entender a produção didática pós-lei, compreender, na verdade, nessa produção, se uma velha tendência, né, de compreensão da experiência histórica negra no Brasil, se ela se mantém ou não. Uma tendência, né, que a gente pode até considerá-la uma tendência histórica, que é a perspectiva compreendida pela Hebe Matos como aquilo que ela chama de lugar encapsulado. Né? Qual é essa perspectiva de compreender a experiência histórica negra no Brasil? Dentro de uma cápsula, né? Uma cápsula que simplifica toda a diversidade de possibilidades do que historicamente foi, e certamente continuará sendo o que é vivenciar a experiência de ser negro, né, nesse território da diáspora. Ou seja, simplificar todas essas experiências, né, no plural, dentro de uma cápsula, que significa, em alguma medida, né, no passado, escravo, nem escravizado, vamos dizer assim, escravo, e no presente, um sujeito à margem, né, das relações econômicas, sociais, na sociedade contemporânea. Ou seja, né, isso não reflete, nem de longe, né, essa cápsula simplifica, congela, cria uma estereotipagem do que vem a ser a experiência negra. Então, relacionado à pesquisa, né, essa outra preocupação, esse outro aspecto, era tentar entender esses materiais pós-lei, já que a lei, né, veio, em alguma medida, para criar subsídios para o reposicionamento, né, da experiência negra na narrativa nacional. O que está sendo produzido e está sendo comercializado, colocado em circulação nos livros didáticos, tensiona esse lugar encapsulado ou não? Então, esse foi mais um aspecto, né, considerado importante nesse movimento investigativo. O terceiro foi também tentar compreender como a indústria editorial, por meio de um de seus materiais, né, que é o livro didático, aborda uma questão que não é uma questão simples, né, é uma questão socialmente viva, na contemporaneidade, que tem uma importância política, social, cultural, econômica, fundamental para a gente pensar, para que nós pensamos, para que a gente discuta qualquer tipo de projeto de nação. Em outras palavras, né? O que eu estava em mente nesse momento, né, quando eu pensei nessa questão norteadora? É mais ou menos o seguinte: olha, a obrigatoriedade da história afro-brasileira
e africana vem de uma demanda histórica, de uma demanda social histórica, né, de diversos movimentos, da diversidade de experiências, né, do movimento social negro durante o século XX todo, né, e parte do XXI, que era a inclusão dessa obrigatoriedade, né? Era criar algum tipo de mecanismo para que essa parcela da história brasileira ganhasse visibilidade e dignidade dentro da lógica, né, de lembrança e esquecimento. Pois bem, o movimento social pautou historicamente, mas nesse momento de virar livro didático, não é um movimento social e nem também, né, a academia socialmente comprometida, né, com questões que são relevantes no seu presente, que cria a narrativa do livro didático, que organiza essa narrativa, né? É exatamente a indústria editorial. Então, a grande questão era, como que uma demanda que vem do mundo social, né, que vem do chão da realidade, ela é abordada pela indústria editorial em dado momento. Ou seja, né, a partir desse momento, não são os movimentos sociais negros, não são os acadêmicos associados a essa temática ou a outras, que estão, né, produzindo esse material para chegar até as escolas. Então, essa era uma questão. E, por fim, também a última questão, não nessa hierarquia, né, era também tentar perceber quais são os diálogos, se é também que existiam, entre a produção historiográfica sobre os temas da abolição e pós-abolição, estabeleciam com a narrativa didática da história escolar. Né? Em outras palavras, a narrativa desses livros didáticos, desses materiais escolares, estava levando em consideração ou não o que estava sendo produzido sobre esses dois temas, abolição e pós-abolição. Então, né, tendo um pouco esses 4 pontos, né, nós fizemos o movimento de investigar coleções que foram reeditadas, né, e foram aprovadas, né, portanto, reeditadas e comercializadas posteriormente, em 3 edições do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, 2008, 2011, 2014. A ideia era tentar percebermos se há mudanças, né, se são permanências, se ocorreram mudanças, quais mudanças de fato, né, foram provocadas, etc., etc. Então, foram 45 coleções que nós conseguimos investigar, nessas coleções didáticas, né, que são dos anos finais do ensino fundamental 2. Fizemos um outro recorte, que era um recorte de quais os anos da escolarização que esses temas, abolição e pós-abolição, eram tratados. Dessa forma, ficamos com livros que eram do 8º e do 9º ano. 45 livros, né, do 8º ano e a mesma quantidade do 9º ano. Esses materiais, nós tivemos acesso, uma parte no Laboratório de Ensino de História, né, no LEIS da UFOP, a instituição, né, que eu trabalho, e a outra parte na Biblioteca do Livro Didático, na Faculdade de Educação da USP. Pois bem, deixa eu só me localizar aqui
materiais aqui. Pois bem, né, pensando, então, esse grupo de livros, esse grupo de fontes, né, da pesquisa, e essas questões norteadoras, chegamos a algumas conclusões a respeito de como que a abordagem, né, sobre esses dois temas, eu selecionei, né, para a fala de hoje, mais o pós-abolição do que a abolição, mas, né, não é nenhum problema que a gente volte, né, também a essa temática na hora que abrimos para conversa e, enfim, coisas dessa natureza. Então, dos resultados obtidos, a gente pode, primeiro, né, perceber que esse lugar encapsulado, que eu me referi lá atrás, né, falando da ideia muito simplista, né, da experiência negra no Brasil, no passado, né, na condição escrava, no presente, em uma condição de subalternidade, marginalidade, etc., como sendo a única narrativa, né, dessa experiência, ela sofre uma tensão razoável, tanto em relação ao pós-abolição, como ao próprio processo de abolição. Né? Por exemplo, quando a gente está tratando quando os livros, né, tratam do pós-abolição, aspectos como a imprensa negra, o movimento social negro, as diversas formas de produção cultural dos negros em diferentes períodos, né, da República, isso comparece. O associativismo negro, né, algumas possibilidades de ascensão dos negros no mercado de trabalho, especialmente no mercado da música, aparece aqui ou acolá. Algumas questões, né, que não são necessariamente questões ligadas à historiografia de uma forma mais assertiva, né, mais relacionada à sociologia das relações étnico-raciais, como, por exemplo, discussões como práticas de combate ao racismo no tempo presente, práticas de empoderamento a partir da estética negra, isso vem aparecendo gradativamente. Porém, o primeiro resultado que eu disse, há uma tensão ao lugar encapsulado, ponto. Isso é fato. Um segundo resultado que se relaciona diretamente com o primeiro, que é o seguinte: tudo bem, o lugar encapsulado, de forma, ele sofre, né, algumas rasuras. Ele passa a ser problematizado, né? A experiência afro-brasileira, ela passa a ser tensionada para além da ideia simplista passado na condição escrava, presente, né, na condição de subalternidade. Contudo, e aí o segundo resultado, há um movimento muito comum às coleções, que é de colocar essas novas leituras das experiências afro-brasileiras em determinado lugar na ordem dos livros. Estou chamando a atenção para isso, pensando que o livro, como um objeto cultural complexo, né, ele é pensado para ser lido a partir de uma determinada lógica. Existe uma organização interna. Por exemplo, não é à toa que um livro didático tem um texto básico, né, tem textos complementares, tem textos que nem aparecem no livro do aluno, mas aparecem somente no livro do professor. Existem atividades que são mais centrais e outras que são atividades complementares. Então, o que é perceptível na maioria dos livros investigados? Há um movimento, sim, de trazer novas temáticas.
mas essas novas temáticas não estão localizadas de forma hegemônica no texto básico. Ou seja, você vai ver, por exemplo, né, algumas coleções que vão falar da imprensa negra, mas não no texto básico. Vão falar dessa organização, né, da experiência negra no contexto republicano, por meio de um box, né, no paralelo, no canto da página, em uma cor diferente, etc., ou no final do capítulo. Às vezes até deixando 2 páginas para discussão e apresentação disso, mas não está no texto básico. Aí, isso leva a uma outra questão, né, que a pesquisa, por seus objetivos, não respondeu, que é, por exemplo, qual é o movimento que os professores fazem, quais são, né, os movimentos que os professores fazem quando estão lendo esse material? Eles vão direto no texto básico ou vão, né, em outras sessões? Esse não foi um movimento, né, feito pela pesquisa, né? Isso não foi interesse, até o momento, né, do que eu inicialmente pensei, para esse grupo de materiais que foram investigados, que é discutir qual tipo de leitura o professor, a professora, né, o docente, a docente do ensino básico, faz quando está trabalhando essa temática. Faz, não faz? Se faz, por que faz? Né? Ele faz compreendendo que essa é uma temática importante, ele faz porque ele tem vínculos, né, pessoais, seja de pertencimento, seja talvez de não pertencimento, né, étnico-racial, mas de compreender que essa é uma temática fundamental, diferente do pertencimento, né, para o processo formativo, né, dos seus estudantes, assim como, né, questões centrais a serem discutidas na história, na escola, no momento atual. Então, vejam bem, a temática ganha visibilidade nas 3 edições, né? 2008, 2011, 2014, a gente até percebe uma lenta progressão dessa temática, mas ela não vai para o texto pensado como principal. Muito pouco vai para o texto principal. Então, um movimento, né, que a gente chama de... Eu chamei, né, na época da tese, que eu dialoga, né, muito com essa pesquisa, de certa forma não há continuidade, a impressão que se tem é que o mercado editorial vai criando soluções editoriais para resolver uma questão que é uma questão não necessariamente de compromisso com determinada perspectiva formativa, como, por exemplo, a discussão, né, de uma reeducação das relações étnico-raciais. Mas parece que há um movimento de adequar os materiais cada vez mais aos editais do PNLD. Então, digamos assim, os materiais aprovados cumprem a legislação. Contudo, na ordem interna, eles criam estratégias para subalternizar essa discussão, não indo, né, para aquilo que foi pensado como central, na ordem, né, estabelecida internamente. E, junto a isso, também é possível perceber o movimento do que eu estava chamando, né, do que eu estou chamando de soluções editoriais, em temas que a gente pode até considerar temas clássicos nos materiais didáticos, por exemplo. Quando
geralmente em livros, né, do 9º ano, ou no começo do livro do 9º ano, ou no final do livro do 8º ano, quando começa a se estudar a República no Brasil. Aí tem o contexto de uma série de revoltas, né, urbanas, rurais, etc. Enfim, um caso que eu acho muito interessante para pensar a questão das soluções editoriais é a Revolta da Chibata. Em determinadas coleções, e aí, né, a pesquisa, quando você pega, eu peguei 3 edições, mas imagino que um pesquisador que vai fazer algo com um recorte temporal mais amplo, consiga perceber nuances até mais interessantes. Quando você vê a Revolta da Chibata, por exemplo, algumas coleções, elas mantêm o mesmo texto, a mesma imagem, e o que muda é a legenda. Na mesma coleção. Então, por exemplo, em determinada coleção, você tem, no livro de 2008, falando a Revolta da Chibata, etc., etc., os castigos corporais contra os marinheiros, ponto. Né? Dá a entender, se você lê o texto sem ver as imagens, sem ver quem são os marinheiros, sem conhecer essa história, que era comum, né, talvez até seja, não sou pesquisador desse tema, indiferente, né, da representação que esses marinheiros carregavam, a ideia do castigo corporal. Sem discutir hora nenhuma, né, que esse tipo de prática de violação da condição física, né, das pessoas tem a ver com práticas de um passado, né, de sujeitos se entenderem donos de corpos alheios, né, numa lógica racializada. Então, por exemplo, na edição de 2008, você tem lá a figura de João Cândido e os demais participantes, com uma legenda, por exemplo, João Cândido e outros marinheiros envolvidos na Revolta da Chibata. Desculpa, Revolta da Chibata mesmo. Enfim, desculpa. Depois, em 2011 ou 2014, a mesma imagem, o mesmo texto básico, e, por exemplo, uma legenda abaixo da mesma foto, dizendo João Cândido, né, e os marinheiros, todos eles negros, participantes da Revolta da Chibata. Então, tem esse movimento, em algumas passagens, de pegar temas que já estão na narrativa didática, né, de uma forma razoavelmente cristalizada, e a partir desses arranjos, dessas soluções editoriais, a partir daí, tentando se criar outros sentidos sobre esse material. E aí é interessante, né, entender como que o mundo da edição pensa o cumprimento de determinadas demandas, né, fazendo com que, dessa forma, tanto não tenha nenhum tipo de mudança, né, e ajuste, inclusive, de natureza financeira, né, novos gastos, com a colocação de novas imagens, que porventura talvez não estejam, né, no banco de imagens disponível para essa editora, reformulações no texto básico. E aí o que muda são esses aspectos, que são aspectos mais periféricos na organização do livro. Há de se considerar que isso seja relevante, né, ou não. Isso interfere na forma como os estudantes, as estudantes, os docentes, as docentes, interpretam e compreendem o livro. Né? São questões que eu acho que ainda a gente precisa aprofundar, sabe? Eu penso que para além de investigações como essa, que tocam, na verdade, na materialidade, né, do que está sendo disponibilizado, o comércio, né, de livros via edital público,
há também, né, a necessidade de tentarmos entender como que esses materiais são apropriados. Ok? Um outro espaço também, além dessas soluções editoriais, que é muito acionado para tratar do pós-abolição, principalmente temáticas que têm uma conotação formativa muito propositiva, né, no que diz respeito a finalidades ético-políticas, são as atividades. Né? Então, por exemplo, né, você vê uma quantidade significativa de atividades que são colocadas ou são pensadas para a discussão do racismo, de questões étnico-raciais no tempo presente, etc. E não necessariamente para se compreender uma experiência histórica negra em determinado contexto. Em outras palavras, por exemplo, você tem uma incidência maior de questões, por exemplo, que discutem práticas de racismo na contemporaneidade, práticas de combate ao racismo, né, nesse mesmo contexto, do que, por exemplo, atividades que giram em torno de discutir o que foi a experiência histórica, o que foi e o que é, né, de determinado movimento social negro. O que foi o MNU na abertura política? Né? Qual a importância e como que se deu, quais foram as demandas, as pautas da imprensa negra em determinada década republicana? Esse tipo de movimento a gente vê pouco, tá? Por fim, um outro resultado, né, que eu acho também muito significativo, muito, talvez, né, uma hipótese, é que, a respeito desse último resultado, né, diz respeito ao fluxo de cientificidade, né, conceito, né, pensado pela Carmen Teresa Gabriel, a respeito de quais são os diálogos que, aparentemente, esses materiais apresentam no tratamento desses temas, principalmente, nesse caso, né, do pós-abolição. Ou seja, quando está tratando do pós-abolição, quais são as referências, né, qual é o tipo de percurso que o livro apresenta, né, que foi possivelmente feito? Tomou como referência a produção historiográfica sobre o pós-abolição ou fez outro caminho para tratar, né, da experiência histórica dos negros no século XX, no Brasil? O que é possível perceber? É possível que seja identificado um diálogo muito pequeno ainda, com uma produção cada vez, né, mais robusta dos historiadores que se debruçam sobre o pós-abolição ou pós-emancipação. Há um movimento maior, isso fica muito nítido nas escolhas de textos para, por exemplo, as atividades. Há uma escolha, parece que mais ajustada, nesse caso, pela produção que circula em órgãos de imprensa, em anúncios publicitários, né, a respeito de, como eu disse, né, o combate ao racismo, práticas de racismo, etc., do que necessariamente a produção historiográfica sobre tal recorte, né, temático
da experiência histórica negra no Brasil. Então, o que a gente percebe é isso, né? Tem um movimento de incorporar temas relacionados a esse contexto, né? A experiência pós-abolição, mas com ainda alguns diálogos, principalmente no que diz respeito à produção historiográfica, pouco significativo. Contudo, é um movimento também, como eu disse, que atende, né, aquilo que faz com que os livros, né, se tornem possíveis de serem comercializados em um edital público, que é o PNLD. É isso. Muito obrigada, Luciano. Nossa, é brilhante, né, a sua pesquisa. Eu acho que tem muitas reflexões assim fundamentais, né? Talvez a gente possa dizer que os livros didáticos cumprem a lei, mas não cumprem o objetivo da lei, né? Não cumprem a função da lei, né? Para que ela foi feita. E aí, assim, eu queria trazer alguns comentários que eu já li textos, né, seus falando sobre a questão, e aí várias pessoas, né, tem várias perguntas aqui, eu vou trazer, só para a gente começar, alguns comentários. O professor Diego Alves Silva, ele diz o seguinte: há uma invisibilidade do negro no pós-abolição, como se nosso povo tivesse ido a um limbo e os imigrantes italianos, alemães e demais viessem ocupar o lugar de trabalho, né? E aí, um outro professor, ele diz o seguinte, deixa eu só achar aqui, o Walter Guimarães Soares, ele diz o seguinte: Luciano, parabéns pela pesquisa e a bela exposição. Estou pesquisando sobre aprendizagem histórica de alunos do ensino médio e constato algo preocupante nas narrativas. Elas demonstram conhecer alguns aspectos da história dos negros no período da escravidão, porém quase nenhuma informação sobre o pós-abolição. Isso tem ligação com os materiais didáticos? E aí eu gostaria de ouvi-lo, professor, falando um pouco mais sobre essa questão, né, que incomoda bastante. Então, eu acredito que sim. Respondendo, né, ao professor Walter, se pensarmos, né, na perspectiva, né, histórica de que essa narrativa, né, essa mononarrativa, né, vamos usar esse termo, da situação do negro, mesmo no contexto do escravismo, mas só na condição de escravizado, na extensão histórica, né, da permanência dessa mononarrativa, ainda, Walter, no meu entendimento, né, a hegemônica. Né, tem, evidentemente, todo esse movimento, né, via legislação, né, de que outros passados, e aí, quando eu estou falando outros passados, eu estou falando, inclusive, outros passados negros no contexto do escravismo, tá? Porque mesmo nesse contexto, outras experiências negras não ganham visibilidade no livro didático, e assim como também em outros materiais em circulação, né? No que tange o livro didático, como eu disse, essa incorporação, né, vamos dizer, subalternizada dentro da ordem dos livros, ela, no meu entendimento, traz um problema absurdo, né, que é o famoso, digamos assim, né, acato, mas não cumpro. Não tem como dizermos que esses materiais não estão em conformidade daquilo que o edital, né, e a legislação que ele se baliza determina, mas ele não resolve as questões
geradoras, né, da obrigatoriedade, que é criar subsídios para que a gente discuta exatamente o que você traz, né, que é, digamos, como que essas outras experiências, nesse caso, né, do recorte apresentado do pós-abolição, não ganham vida, né, não ganham vida na memória coletiva, na memória histórica, o que ainda parece, né, que persiste é o lugar encapsulado, né? É evidente, claro que aí é uma leitura, né, muito particular, que esse movimento, né, de combate a essas representações, né, a esse lugar encapsulado, né, já que eu usei esse termo, não deve se limitar ao material didático, né, e nem à escola. E, além disso, também, aí vem uma outra questão, né, que é um pouco o olhar do pesquisador pensando no mundo externo à pesquisa, que é mais ou menos a seguinte: olha, eu vi que tem alguns aspectos do pós-abolição lá, mas talvez, numa leitura não interessada em ver isso, talvez não conseguisse identificar. Porque, de fato, a forma pela qual essa discussão está organizada, dos materiais que eu analisei, ela não está organizada para saltar aos olhos, sabe? Ela não está organizada para ser algo central em qualquer capítulo, tirando casos, né, muitíssimo específicos. E, nesse caso, concordo com você, que essa é uma frente que coletivamente a gente precisa continuar, né, trabalhando na mesma, né, pensando até onde que nós avançamos e ainda o que falta, né? Ok? Obrigada, Luciano. Dou sequência, Luciano, aqui as perguntas. A professora Conceição, ela está questionando se vocês se atentaram para gênero e a cor, né, / raça dos autores e autoras. Vou emendar junto com a pergunta do Júlio César, se na sua pesquisa alguma perspectiva se aproxima de uma abordagem decolonial ligada ao grupo modernidade e colonialidade. Tá? Essas duas, e aí depois a gente traz mais, pode ser? Joia, obrigado. A Conceição. Tentamos, sim. Na verdade, a questão de gênero, discutimos e tal, eu e, né, o Vitor, o voluntário, né, no projeto, a pesquisa, e a questão de raça também. Em relação a gênero e o cruzamento, né, raça e gênero, não conseguimos identificar nenhuma das mulheres como nenhuma das autoras, né, como negra, né, ou que tivesse algum tipo de produção, também mesmo não sendo, né, que discutisse algo mais aproximado à temática e tal. No caso, somente, né, da raça, cor, enfim, um dos autores é negro, um dos autores do livro didático, foi o que foi possível identificar. Esse, inclusive, nesse livro, inclusive, tem uma perspectiva um pouco diferente, né, do tratamento dos demais, principalmente dedicando, em uma das edições, eu não me lembro com precisão, se em todos os 3 volumes, né, 2008, 11 e 14, há esse capítulo, mas um capítulo mais direcionado para a história dos afro-brasileiros, a história dos negros, né, no Brasil, sabe? Então, né, complementando a resposta, é importante, e concordo, né, acho que a pergunta é boa nesse sentido, como que o lugar, né,
dessa produção, lugar de pertencimento de quem produz, traz também um outro entendimento da discussão, né? Traz questões que são relevantes, etc. Não desconsiderando, né, também que aí é outra dimensão, né, que a gente às vezes tem dificuldade de analisar livros didáticos em relação a esse aspecto que eu vou pontuar, que é o acesso à fabricação desse material, né, ou tentar entendê-lo um pouco mais. Em que sentido? Porque há uma parcela do livro didático que é, de fato, produto do autor, né, que assina, mas que esse trabalho também passa pelo crivo, pela administração, né, pelo reprocessamento de uma equipe cada vez mais ampla, né, de designers gráficos, de editores, editor de texto, editor de imagem, né, enfim. Então, acho que é uma questão central, né, que ela certamente, pelo que a gente pôde perceber, ela tensiona essa estrutura, né, das editoras, do mundo editorial, sem dúvida nenhuma, pelo que deu para perceber. A pergunta do Júlio. Júlio, né, nesse trabalho em questão, eu não trabalhei, né, com perspectiva decolonial, não. Não que não fosse interessante, muito pelo contrário. Seria um outro trabalho, né? Mas com uma discussão que eu acho que é também fundamental para pensar, né, a produção de conhecimentos na contemporaneidade, né? Pensando também que o nosso foco de análise, ele também passa por uma discussão epistemológica, né, que é central, e que pode trazer outras camadas de discussões e de perspectivas, né, que o caminho que eu segui não apresentou. Eu fiquei muito tentado, para ser sincero, em tentar entender um pouco o terceiro aspecto que eu apontei lá no começo da minha fala. Como que a indústria editorial, né, que no momento atual, né, vem sendo administrada por grupos transnacionais, né, que produzem livros aqui na Argentina, na Espanha, em qualquer lugar que o mercado ofereça dinheiro e que a estrutura seja possível, né, para produção de tais materiais, abordaria, né, e aborda um tema que vem de uma outra realidade, né, enfim, que historicamente, né, nunca esteve próxima desse mercado, né, da produção simbólica transnacional que é hoje o comércio de livros didáticos, né? Então, eu acabei não pensando muito em perspectivas decoloniais. Acho que essa é uma boa, né, deixa para que esses materiais, esses e outros, né, sejam revisitados e novos sejam visitados, né, com finalidade investigativa. Obrigada, professor Luciano. Eu vou trazer aqui mais 3 perguntas, aí você vê como juntá-las, né? Que a professora Flávia Caime, ela pergunta o seguinte: Luciano, você acha que enquanto não rompermos efetivamente com a tradição historiográfica dita oficial, haverá espaço de protagonismo para abordagens socialmente relevantes? E aí a Conceição Sodré pergunta: como essas pesquisas podem contribuir na construção de narrativas contra-hegemônicas nos livros didáticos? E aí, uma terceira pergunta
a professora Janete Flor de Maio, ela pergunta, Luciano, nos livros e nos currículos, a experiência histórica negra na abolição e na pós-abolição está à margem. Quais seriam as ações que nos levaria a algum movimento a dar-lhe centralidade? As três questões dialogam, né? E três boas questões, né? Que a gente podia até ficar conversando sobre as mesmas a noite inteira, que são bem instigantes. E eu vou tentar responder a Flávia Caymmi, a Conceição Sodré e a Janete Flor de Maio em uma única resposta, né? Ou tentando dialogar um pouco, enfim, com esses três movimentos. Olha, eu penso que outras narrativas e outras produções, sejam elas historiográficas, né, estrito senso, no sentido do historiador, né, formado, assim como a partir de seus protocolos e tal, assim como outras narrativas não produzidas, né, dentro da história disciplinada, tem uma possibilidade gigantesca na escola básica, no sentido de criarmos contra-hegemonias. E aí, claro, a primeira parte da resposta, né, eu penso que tanto a historiografia, né, que a historiografia, digamos assim, né, eu fico sempre pensando que talvez fosse importante também a gente pensar a historiografia de uma forma, tratar, né, o termo e tal, de uma forma mais plural, porque também, né, nas últimas décadas, o campo vem se alargando, trazendo outros jovens, né, pesquisadores, os centros de produção do conhecimento, né, no que diz respeito à formação em pós-graduação, etc., vem também tomando conotações diversas, né, teorias que outrora eram um pouco distantes, né, da prática historiográfica, como, né, o Júlio mencionou na questão anterior, como a teoria decolonial, o pós-colonialismo, o feminismo negro, né, o pensamento sul-sul, enfim, eu penso que essa historiografia, mesmo a disciplinada, continua sendo um lugar de disputa, né? E, sobretudo, respondendo questões que são colocadas pelos sobretudo, jovens historiadores, jovens historiadores e historiadoras, que a gente vem formando, né? Eu me lembro do meu curso de graduação, que é muito diferente, por exemplo, do que eu e vários colegas, né, no Brasil afora, a gente tenta fazer e pensar e refletir as finalidades da história, tanto acadêmica como a escolar e tal. Então, indiferente do lugar, né, eu acho que esse movimento é importante, e a questão das contranarrativas, para mim, passa também por uma questão do material quando a gente chega na escola básica. Eu não sei se o livro didático seja o melhor caminho. Isso não significa abandonar tal material. Mas eu tendo a acreditar, pensando, inclusive, no movimento editorial contemporâneo, de que você tem muitas pequenas editoras que fazem, que têm produções que são mais setoriais e que aprofundam naquelas discussões e que pagam o preço, né, inclusive, de tratarem de determinadas temáticas e trazerem determinados autores que possuem, por exemplo, um linguajar adequado para o ensino médio ou final do ensino fundamental 2, mas que essa produção
né, mais direcionada, ela não arranha o chão da escola. Vou dar um exemplo, né? A quantidade que a gente tem hoje de escritores indígenas, né? Talvez um movimento via público, né, de fazer com que essas narrativas cheguem até a escola, seria a criação de editais, né, de livros paradidáticos, de materiais paradidáticos, que contemplassem temáticas, né, temáticas ligadas às demandas do mundo, das demandas ecológicas, as demandas éticos raciais, as demandas de gênero, né? Muito dificilmente uma editora que não tenha compromisso com esse tipo de demanda, como, né, projeto, consegue agregar, né, antecipadamente autores, né, e essa perspectiva como o norte de sua produção. Então, eu acho que, para além do livro didático, a incorporação de outros materiais, sejam eles, né, nas mídias tradicionais, físicas, etc., seja por meio de outras mídias, seja um lugar fundamental para a gente trazer outras trazer contranarrativas para o chão da sala de aula, né? E, obviamente, acredito muito nisso, né, que a universidade, assim como os movimentos sociais e suas articulações, podem contribuir, né, para a emergência de uma perspectiva, né, que, de fato, possa, né, colocar como central as contranarrativas, né, como parte de um projeto. Né? Não sei se respondi. A dúvida que a gente sempre fica, deixa né? Porque eu fazer são um comentário, muitas... Marcela. Claro, depois eu trago a pergunta. É muito bacana isso que você está falando, Luciano. Eu penso, inclusive, assim, eu creio que, pensando até em alguns debates relacionados à história pública, quer dizer, um projeto onde se cria, né, uma rede de informações relacionadas com essas com histórias não hegemônicas, né? Poderia ser um projeto muito interessante que agregasse essas diferentes pesquisas e materiais visando um público tanto escolar quanto não escolar, né? Isso seria uma atuação extremamente importante, né? E interessante estar trazendo. Quer dizer, pensando, por exemplo, nos materiais indígenas, a gente tem uma gama enorme de produções também, né? E pensar, enfim, eu acho que você falou aí, minha cabeça aqui já começou a movimentar. Isso é ótimo. Luciano? Mas tem... Não, pode falar, depois eu trago a pergunta, que eu estou ansiosa aqui para trazer uma pergunta que vai provocar aqui no debate essa relação com a cultura, né? Trazendo a capoeira, então acho que tem uma... Posso trazer? E daí, na sequência, você comenta e já emenda com a resposta? Sim, claro. Do Arlindo Carvalho, ele diz que, analisando o livro didático, também encontramos a produção de uma narrativa histórica. Como esses livros didáticos narram a produção cultural afro-brasileira, como a música, a capoeira e a religião. Então, é só para fomentar mais ainda aí, a gente já vou quase no horário já aqui caminhar para o nosso encerramento. Então, eu ia só fazer um comentário, né, porque, de fato, existe, eu acredito também bastante nisso, né, o mundo da narrativa, que ainda se encontra submerso sobre a experiência histórica brasileira, né, popular, feminina, migrante, negra, indígena, etc., né? Assim, tem alguns movimentos de construção narrativa que vão ganhando, né? E historicamente vão ganhando
espaço e se tornam hegemônicas, né, e parece que é o único movimento feito. Estou até me remetendo isso, vou responder o Arlindo, mas lembrando da questão que o Diego Alves coloca lá na observação, na ponderação que ele trouxe, né, essa ideia de uma substituição quase que mecânica, né, uma coisa assim, muito simplista, né, dos com o fim da escravidão, né, o fim jurídico, a partir daí, né, a substituição quase que mecânica por imigrantes italianos e espanhóis, né, e alemães. Isso não reflete necessariamente a história da imigração no Brasil, né? Isso não reflete, né? Isso não atende à compreensão da história do trabalho no Brasil, né? Esse contingente de imigrantes não foi tão significativo assim, né, para numericamente, né, ocorrer essa, entre aspas, substituição e coisas desse tipo. E respondendo a Arlindo, o que ocorre é o seguinte, a pergunta é ótima, você tocou num ponto que eu passei, né, a forma aproximada em determinado momento e acabei não me aprofundando, e é um aspecto extremamente importante. A questão da cultura, ela ocorre de uma forma parcelada. Quando a cultura, né, não está associada a aspectos religiosos, ela aparece. Né, capoeira, samba, enfim, contemporaneamente, alguma coisa, mas não muita, do hip hop. E também, claro, aí eu acho que é importante a gente também pensar, né, no seguinte movimento, né? São elementos que a gente pode dizer de uma cultura afro-brasileira? Possivelmente, sem dúvida. Mas, por outro lado, pensando, né, a diversidade de expressões da cultura popular, né, negra no Brasil, trazer um grupo quase sempre repetitivo de representantes dessa cultura é também colocar essa cultura em um lugar muito limitado. Né? O que eu estou chamando a atenção? Eu quero chamar a atenção de quê? Você vê uma recorrência muito considerável de algumas manifestações, como a capoeira, como o samba, uma hora ou outra, mas muito pouco o maracatu. E esse movimento acaba também, né, pensando em narrativas contra-hegemônicas, né, pensando na diversidade, né, de experiências, como, né, outras perguntas apontaram, né, como possibilidades, o livro didático também ele acaba congelando a diversidade cultural negra antes da abolição e no pós, a 3, 4 manifestações, sabe? Isso também, né, numa leitura, dependendo da chave de leitura, traz uma discussão que é importante que a gente faça, né? Principalmente pensando em livros que são os mesmos, né, para um país de dimensão continental como o nosso. Né, por exemplo, outras manifestações culturais, né, negras, religiosas, né, ou não, como o Congado, aí eu estou falando, né, muito pensando aqui a região que eu sempre vivi, a minha experiência está muito associada aqui, é algo que praticamente não aparece, né? O maracatu aparece muito pouco. Outros, ou pensando, né, na contemporaneidade, você não vê, por exemplo, com muita força, algo como os blocos afro, né, o reggae de São Luís, enfim. É óbvio também, né, que o livro didático não comporta toda a diversidade que, né,
de possibilidades que o passado e o presente né, tem. Nenhum material faz isso. Mas o movimento, por exemplo, de trazer a capoeira, trazer o samba, enfim, mas trazer um indicativo que fala, olha, assim como a capoeira, né, essa, aquela e aquela outra manifestação afro-brasileira, localizada em locais diferentes, né, pesquise sobre isso, discuta, na região que você está, né, existe alguma que é marcante? Como que se dá, né, a constituição histórica dessa manifestação? Enfim, né, essas são estratégias para você, inclusive, fugir desse lugar muito simplista, de apontar três e falar, olha, está contemplado, né? E eu ainda continuo com a mesma questão que foi apontada lá pela resposta, né, que eu dei em bloco para a Flávia, a Conceição e a Janete. Eu continuo achando que outros materiais que possam trazer outras narrativas, outras experiências, possam ser potentes para isso. Eu me lembrei, professor, estou tendo uma experiência agora fazendo aula de batuque. E no batuque a gente está aprendendo, está sendo uma ótima, até brinquei com a professora Carmen Gil, acho que ela está aqui presente, que está me supervisionando na pesquisa do pós-doutorado, que está sendo uma das melhores formas de eu estudar sobre o tema, né, do patrimônio, porque a gente realmente vai vendo essa diversidade. Eu lembro que num dos encontros a gente trabalhou com a ciranda, falando da figura da Lia de Itamaracá, você citou agora há pouco sobre a congada. Então, isso é maravilhoso, assim, acho que é uma oportunidade de o maracatu também, que você falou, de conhecer mais a cultura e pensar a relação disso com o ensino de história, né? Então, ali no momento da aula, eu não estou pensando uma aula de história, eu estou ali aprendendo, trabalhando o corpo, os gestos, o ouvido, o som, né? Mas o que isso pode contribuir na hora que eu estiver planejando uma aula de história minha ou estiver trabalhando com a pesquisa, enfim. Então, só queria comentar sobre isso, que é uma oportunidade também de pensar sobre a temática. Muito obrigada. Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação do professor Luciano, gostaria de agradecer a participação de todos aqui no chat. Pessoal, eu não respondo o chat, tá? Porque não dá para fazer tanta coisa, né? Só a Marcela consegue. Mas eu estou aqui acompanhando, então muito bacana, né? Muita interação, um debate à parte, né? no chat. Eu gostaria, então, de agradecer muito, Luciana, a sua participação, foi muito bom, muito importante, a gente teve uma resposta muito bacana. Infelizmente, a gente está terminando, né? Como sempre, passa bem rápido, né? E espero que a gente possa estar pensando em outros projetos, né? Mais para frente, e muitas coisas para serem feitas, né? Muito obrigada. Eu agradeço demais o espaço, né? Sempre bom reencontrar, né, os colegas, aquelas que a gente não conhece também, abrir um novo ciclo, né? Eu gosto disso demais, né? Eu acho que a gente nasceu para estar junto, né? Para estar, enfim, uma situação que, né, o momento não nos possibilita, né, estar tão próximo, mas também esses mecanismos, né, da modernidade que está aí, nos coloca em outro lugar, como, por exemplo, conversar com tanta gente que, em outro contexto, não seria possível, né? Eu imagino que, nesse momento, coisas como essa podem continuar, né, associadas a aquelas também, né, que faz com que o calor, né, da experiência de estar junto seja mantido vivo. E agradeço demais, mais uma vez, né, como eu disse lá no começo, sorte, lembrando o Wilson das Neves. Agradeço também as perguntas, adorei o debate, né? Enfim, é isso, né? Estou à disposição para quem precisar, né, fazer algum contato, conversar. É sempre bom, né? Dialogar, principalmente em tempos que
a gente é obrigado a estar em um certo isolamento, né, que esperamos que acabe, e estamos fazendo tudo para que isso ocorra. Né? Muito bom. Então, boa noite a todos e todas. E é isso. Marcela? Boa noite, professores. Eu não vou nem dizer bom descanso, porque para muitos e muitas aí o trabalho continua, mas quinta-feira a gente está aqui com o professor Mauro Coelho, discutindo sobre a temática indígena, um tema que também foi trabalhado, se eu não estou enganada, semana passada, juntamente com o Éder, e a gente continua aí na batalha, nas lutas que necessárias de serem travadas. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas.